Estamos ao vivo para mais uma live. Oi, 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 oi. Oi. Vê como é que tá o áudio aí. Bom dia, meu povo. Tá bom? Muito bom, então. Muito bom, muito bom. Como é que vocês estão? Me fala como é que tá o áudio aí. Hoje isso é real. Às vezes eu fico falando isso só pra falar, né? Mas tá o áudio e tal, mas hoje é real. Hoje é de verdade. Eu tô aqui na beira da praia, eu tô na varanda. Passa muito carro. E aí eu tô usando esse microfone aqui hoje para poder dar uma equalizada legal aqui. Agora há pouco eu fiz um teste sem microfone e tava triste o áudio desse negócio. E aí vocês me falam aí como é que tá bom? Eu tenho um cara que tá aqui comigo, o cara vai fazer a live comigo hoje. Hoje eu tenho uma ajuda de peso. Ajuda de peso é safadeza, né, velho? O cara quando não tá assim, sacanagem, no shape, falar ajuda de peso é... Ó, seguinte. Seguinte. Mais um dia desse nosso compromisso firmado aqui. Só a galera da Fé, Disciplina e Desfrute aqui presente na live. E hoje é dia de Provérbios 30, hoje é dia 30. E vamos nessa, né? Vamos começar. Vocês que estão com um compromisso firmado comigo, vocês já sabem, né? Chama mais um para estar nesse movimento. Clica no botãozinho de compartilhar. Chama aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você sabe que precisa de uma mensagem como essa aqui. E vamos para cima. Ó, vamos lá. Provérbios 30 diz o seguinte. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Não sei nem o que é isso, irmão, mas vamos lá. O homem disse, estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus. E exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria. Não tenho conhecimento do santo. Quem subiu o céu e desceu? Quem pegou o vento com as mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que você o sabe. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você não seja achado mentiroso. Vocês já pararam para pensar sobre isso já? Sempre quando você tiver alguma dúvida acerca da existência de Deus, para pensar na perfeição que é o nosso corpo. Vocês já pararam para pensar a perfeição que é o corpo do ser humano? Você já parou para pensar o quão perfeito é o corpo de uma mulher quando uma mulher está grávida? Velho, é surreal. É surreal o corpo de uma mulher grávida e como as coisas acontecem. Tem um aplicativo para você poder acompanhar gestação, né? Para você poder acompanhar a gravidez. E nesse aplicativo, semana a semana, você consegue ver qual é o tamanho que o bebê tá. E é incrível o quanto a gente é exponencial. E a maioria de nós, né? É exponencial antes de nascer. Quando você ainda não está raciocinando. Porque você não faz esforço para aquilo ali. Você só faz. Você só deixa fluir o que é natural. Quando você usa esse aplicativo de gestação, você olha assim, os primeiros, 2 meses. Não tem nada. A criança vai ser do tamanho de um grão de arroz. Sabia? Mais ou menos uns 2 meses de gestação. O tamanho da criança é um grão de arroz. Nas primeiras semanas. É do tamanho praticamente de nada. Milímetros, assim. É só um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia. Depois vai crescendo, vai virando um grãozinho de arroz e aí vai se desenvolvendo. Quando chega numa determinada quantidade de semanas, a criança ela vai crescendo exponencialmente. Ela só cresce, ela só vai. Porque ela não fica fazendo força para poder crescer. Ela não fica pensando assim lá dentro da barriga da mãe. Será que eu cresço? Será que eu não cresço? O que será que eu vou ser quando crescer? Ah, não, acho que eu vou ser tal coisa. Eu não vou crescer não por causa disso. Eu tô com medo de ser tal coisa. Não, velho. A criança só cresce.
E quando você para pensar na perfeição, na quantidade de coisas que acontecem com uma mulher quando ela está grávida, isso é surreal. É surreal, é surreal, é surreal. O quadril da mulher, ele começa a se alargar. Aí os hormônios viram uma loucura, fica aquela coisa toda. Os órgãos tudo comprime os órgãos da mulher, e aí a criança começa a se mexer. E daqui a pouco, ontem mesmo, a Amanda estava mostrando que a Luísa estava do lado de cá, assim, da barriga. E aí o outro lado da barriga fica meio vazio, assim, meio... Velho, é uma parada que é muito doida. E aí, a depender do período da gestação, a criança ela vai rotacionando dentro da barriga da mãe para que a cabeça fique no canal vaginal para ficar pronta para poder sair. Mano, pelo amor de Deus, pô. É sério que essa parada toda é à toa? É tipo assim, não é à toa, é à toa. Assim mesmo, assim. É à toa. É igual isso aqui, velho. Deixa eu virar a câmera. Ó pra isso. Não vou pegar, não, vou pegar, vou mostrar aqui. É como diz esse versículo aqui, ó, que diz o seguinte, ó. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Por que o mar fica ali e o mar não passa de verdade? Por quê? Por que cada coisa ela está perfeitamente no seu devido lugar? Por que existe... Deixa eu virar para cá. Por que existe um urubu, por exemplo, que se alimenta da morte dos outros animais? Por que existe bactéria? Por que existe barata, formiga e etc? Que são animais que, na maioria das vezes, eles se alimentam da morte de outros animais. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar como o ecossistema natural, do jeito que ele é, uma parada que é completamente perfeito? Esses dias, eu estava vendo um lugar, você sabe, um lugar chamado Fossas Marianas. Sim. Já ouviu falar? As Fossas Marianas é o lugar, é a extremidade que o ser humano sabe, né? É. Aonde o ser humano sabe, porque no final das contas a gente não sabe de nada. Existe um lugar chamado Fossas Marianas. A Fossas Marianas é um lugar onde ele tem 11 quilômetros de profundidade. Depois dos caras do submarino, todo mundo vira especialista em mar, né? Em tudo. E aí, só para vocês terem noção, o monte mais alto do mundo é o Monte Everest. O Monte Everest ele tem 8.000 metros de altura, beleza? Fossas Marianas tem 11.000 metros de profundidade. Ou seja, a Fossas Marianas de profundidade ela é mais profunda do que a altura do monte mais alto do mundo. Vocês já pararam para pensar o quanto surreal é uma parada dessa? Só qual que é o negócio? Existe uma coisa no fundo do mar que se chama pressão atmosférica. Existe a pressão atmosférica é onde a gente está aqui. E o que é que acontece? Sempre quando a gente sobe muito ou quando a gente desce muito, a pressão atmosférica ela é alterada. E principalmente quando a gente desce. E aí eu vi uma matéria sobre o submarino dos caras lá. Eu vi uma matéria que dizia assim, por que eles não conseguem abrir a porta? Era uma parada tipo assim, primeiro porque a água lá embaixo ela tem um peso muito maior. Então, se eles fossem abrir a porta, era como se essa porta tivesse, se eu não me engano, mais de 3 toneladas de peso. E se as pessoas ainda assim conseguissem abrir a porta e sair daquilo ali, elas seriam completamente explodidas. Você sabia disso? Que a pessoa ia explodir, a única coisa que ia sobrar ia ser os ossos. A depender da profundidade que você está, já vai estourar seus tímpanos. A depender da profundidade, vai começar a rasgar a sua pele e você vai literalmente explodir. Sabe essas bombinhas de São João que a gente pega e joga no chão e estoura? Ia ser o ser humano lá embaixo numa profundidade como essa. Então, vocês já pararam para pensar o quão perfeito isso é? Por mais que tenha toda a coisa lá, os caras morreram e tal, mas vocês já pararam para pensar o quão perfeita a natureza é? Vocês já pararam para pensar que, por mais que o ser humano já saiba de tudo, mas que ninguém ainda sabe de nada? De nada. Que a galera fala que existem milhões de galáxias e de planetas e etc. E aí, quem é que sabe realmente, no final das contas, o que é que existe? Quem é que sabe o que é que existe de vida depois da morte? De fato mesmo, de verdade. Quem é que sabe quais são as vidas que tem nesse lugar que eu estou falando para vocês, que é a Fossas Marianas? Lá nesse lugar, esse lugar é habitado. Existem animais marinhos que eles são adaptados para aquele ambiente. Lá não tem luz, a luz do sol não chega. Mas existem animais que vivem lá. Animais de todo tipo, animais bizarros, estranhos. E tem até um animal que ele tem tipo uma lanterna nele mesmo. E ele vive nesse lugar. Então, a perfeição da natureza, como diz isso daqui, ó, eu vou ler de novo. Quem subiu no céu e desceu?
Aí qual é o céu? O céu superficial? O céu superficial o homem já subiu. Mas e lá fora? Sair do espaço, sair do planeta Terra de fato e explorar tudo. Quem? Ninguém, né? Quem pegou o vento com as suas próprias mãos? Não tem como. Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Quando a gente lê isso daqui, qual é o seu nome e o nome de seu filho, a gente já sabe o nome e o nome do filho. Só que Provérbios foi escrito antes da vinda de Jesus. Antes da primeira vinda, né, na verdade. Provérbios foi escrito antes da primeira vinda de Jesus. Então isso daqui, na verdade, já era uma profecia que apontava para a vinda de Jesus. E aí, continua. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. E, de fato, todos os dias a gente está conversando sobre o fato de que tudo que você precisa de manual de vida está aqui. Está tudo aqui. Está tudo disponível. É só você usar. A questão é que a maioria de nós não busca instrução. A maioria, né? Mas as 18 pessoas que estão aqui na live nesse momento são pessoas que buscam instrução, porque vocês estão aqui agora. Eu espero que não chova de lá pra cá, né, velho? Porque a sorte é que não tá ventando, pra vocês terem noção. Olha como o tempo aqui hoje tá fechado. E a gente tá aqui na varanda, torcendo pra não chover. Falando com o cara que criou, o criador das extremidades. Ajuda nós aí. Dá uma segurada nessa chuva aí pra lá, que aí... eu quero ouvir vocês, pô. Eu tô aqui falando sozinho. Comenta aí o que é que você tá achando, o que é que você tá entendendo. Complementa alguma coisa que eu falei. Diz que eu falei merda, só fala alguma coisa. Pera aí que eu vou trazer esse bicho aqui pro meu lado. Coloca... Que nada, rapaz. Vem logo, vem aqui. Coloca comentário passado. Ai. Comenta aí alguma coisa que eu fiz isso daqui. Ai. Você falou desse peixe, e eu fui pesquisar, né? Esse peixe chama peixe-luz, e ele fica no fundo do mar lá, e existem bactérias que você falou das bactérias, né? Sim. Existem as bactérias que ele consome. Essas bactérias é o que faz ele emitir a luz na ponta da antena, e a antena dele é estrategicamente virada quase para a boca dele, porque as presas dele são atraídas pela luz. Que doideira, né, velho? Então, tipo, as coisas elas acontecem de uma maneira perfeita. É só naturalmente elas acontecem, tá ligado? Perfeito, muito bom. Ó, perguntaram aqui, tá em Maceió, sou aluno e moro aqui. Tô em Maceió, vim palestrar no evento amanhã, Revolução Digital. Se você não comprou, compre. Não vou falar muito sobre ele agora não, para não perder o foco aqui da parada. Bora, vamos pra cima. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para que não acontecer que... Ó, isso aqui é pesado. Ó. Dá-me o pão que for necessário. Para que? Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar ou profane o nome de Deus. Isso daqui é mais um versículo que ele precisa... Oh, eu gostei desse comentário aqui. Isso é ciência e não é fé. Top, hein? Top! Muito bom! A ciência, ela serve para estudar as coisas do mundo. Mas a ciência, ela traz para a gente uma visão de quê? De que todas as coisas, de que uma natureza perfeita do jeito que ela é, um corpo humano perfeito do que ela é, um ecossistema, boa, seleção natural de acordo com Darwin, porque foi Darwin que criou tudo. Top, valeu Darwin. Darwin, ele é um grande cara. Ele é um cara que, um grande cientista, um cara que estudava, um cara que buscava desvendar as coisas do mundo. Isso é massa. Isso é massa, tirando toda a parte de bloqueios e tudo mais, isso é legal. Mas o interessante é a pessoa olhar para todo o ecossistema, olhar para os exemplos que eu trouxe aqui, da perfeição que é o corpo humano, é você olhar para a perfeição do que é a natureza, os animais e etc. E você crê que tudo isso está simplesmente à toa em todos os lugares. Essa que é a parada. É você crer que tudo que está em cada lugar, tá onde está, à toa. É você pensar em
como a natureza funciona e imaginar que isso é uma parada que é aleatória, só aconteceu. Sendo que todos os detalhes eles são perfeitamente conectados. 100%, 100%. É o que Cláudia falou aí. Muito bom, Cláudia. Deus é perfeito. Vamos nessa. Ó, deixa eu voltar aqui para o que eu estava falando. A oração que fala aqui é o seguinte, ó. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. Só que aí, esse é o tipo de... Bora, Diego. Esse é o tipo de coisa que tem interpretação. Qual que é a interpretação que a gente tem aqui, ó? Não me dê nem a pobreza nem a riqueza para não acontecer o quê? Que eu estando farto eu te negue e diga quem é o Senhor ou quem empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. E qual que é o ponto? A própria palavra fala que a gente precisa ser fiel no pouco, a gente precisa demonstrar a fidelidade no pouco para que a gente seja colocado no muito. A gente precisa saber administrar, organizar, agradecer pelo pouco que a gente tem e ser colocado no muito. Esse é o tipo de versículo que vai dizer que algumas pessoas que não necessariamente têm uma interpretação, essas pessoas vão ler o versículo desse aqui e elas vão dizer assim, não, então eu não tenho nem que querer ser rico, nem querer ser pobre. E não é isso que ele está dizendo. Quer ficar morno. Porque senão a palavra ela entraria em contradição. Porque a gente já leu aqui outros dias, Salomão trazendo uma mensagem para a gente de quê? De que a gente precisa deixar herança para os filhos dos nossos filhos. E uma herança para uma próxima geração, herança para filho de filho, é uma herança que é uma herança grande. É uma herança considerável, para que ela se perpetue de geração em geração. Então, é uma coisa grande. A palavra ela não entra em contradição. Ele está dizendo aqui, ó, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que eu estando farto eu te negue. E qual que é a chave aqui? Qual que é o detalhinho aqui, o segredo disso daqui? É a gente ser fiel. É a gente ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Tá chovendo muito aqui em Maceió, é verdade. O negócio aqui tá... Eu nunca vi em Maceió para tá chovendo desse jeito. E qual que é a parada? Ele fala aqui, ó. Para não acontecer que eu estando farto eu te negue, ou que empobrecido eu venha a furtar e profane o nome de Deus. E o que a gente precisa ter de mentalidade é justamente da gente ser grato, tanto no pouco quanto no muito. É a gente saber atribuir as nossas conquistas àquele que entrega na nossa mão, tanto no pouco quanto no muito. É a gente saber atribuir. É a gente saber agradecer pelas coisas que a gente tem, pelas pequenas conquistas que a gente tem. Eu sempre falo aqui do o nosso movimento, o que a gente acredita, e o que vocês que estão aqui presentes são pessoas que têm princípios como os nossos, e vocês acreditam também, que é sobre a fé, a disciplina e o desfrute. Isso daqui é algo que fala sobre a fé e sobre o desfrute. Por quê? Quando a pessoa está empobrecida, se ela vem a furtar ou profanar o nome de Deus, no final das contas acaba sendo falta de fé. Pessoa que profana o nome de Deus, porque hoje ela está numa situação que não é uma situação favorável para ela, isso é falta de fé. É falta de você crer nas promessas que tem aqui para você. Bora, Gabriel, vai lá, irmão. Valeu, Gabi. A falta de fé é uma coisa que acaba fazendo com que você olhe para a sua fase atual, para o momento que você está vivendo, e você não consiga enxergar uma perspectiva de futuro. E isso é você não acreditar. Isso não é falta só de fé em Deus, mas às vezes é falta de fé em você mesmo. Você olha assim e fala, não, eu não sou capaz de sair dessa situação. Sendo que todo dia, praticamente, algum versículo traz uma visão para a gente de quê? Algum versículo encaixa. De que a gente não é a nossa fase. Todo dia. E isso aqui, pô, essa parte aqui que ele fala, estando farto eu te negue, aqui, certeza que vai ter pessoas, eu já fui essa pessoa, de quando as coisas estão bem, tá tudo bem, aí você acaba esquecendo, você nem agradece pelo que você tá comendo, você não agradece pelo que tá acontecendo, você acaba até desconectando, Só que, quando as coisas estão ruins, aí a gente quer voltar, aí a gente quer procurar. Porque você tendo algum tipo de crença ou religião, todo mundo aqui acredita em Deus de alguma forma. Tenha muita conexão, ou seja pouco, mas todo mundo tem uma fé de que as coisas vão dar certo, de que vai dar certo, E quando começar a dar certo, acontece o que ele fala aqui. Para quando eu estiver farto, eu não te negue. Então, como é que você quer estar no muito, se quando você está no pouco, você
acaba esquecendo dele. Sacou? É isso. Muito bom esse versículo. Os nossos 3 princípios, o que regem, o que a gente acredita, e esse movimento que a gente está puxando, porque o que é um movimento? O movimento é um grupo de pessoas que estão em prol de algo. Um grupo de pessoas que têm os mesmos pensamentos, os mesmos princípios, e são pessoas que buscam os mesmos objetivos. E uma coisa que a gente está fazendo aqui todo dia é buscando a sabedoria. E tudo isso é ligado à prosperidade. A prosperidade ela é simplesmente a gente evoluir. Evoluir em todas as áreas da nossa vida. Perfeito? A prosperidade é sobre isso, é sobre evolução, é sobre crescimento. Agora mesmo, na chuva do jeito que está aqui, é a prosperidade acontecendo. A nuvem está cheia, ela está carregada, ela não está se segurando, ela não está retendo para ela a água que está lá em cima. Ela está jogando para fora. Ou seja, isso aqui é a prosperidade. A natureza, na natureza, tudo prospera. Tudo na natureza prospera. O mar prospera, os animais prosperam, por mais que tenham momentos de dificuldade como esses de hoje. Tem dias como esse aqui hoje, que são dias de chuva. Num dia como esse, ó, deixa eu virar a câmera para cá. Ó como é que tá esse dia. O sol ele tá escondido, não tá? Não dá para ver o sol hoje, praticamente. Hoje tá um dia quase que chega a estar de noite não, mas tá quase. Tá como se estivesse. E na natureza vão ter dias assim. Esses dias, eles são como se fossem dias de manutenção. Assim como o nosso corpo precisa de manutenção, quando a gente dorme, quando a gente come, o nosso carro precisa de manutenção, quando a gente vai viajar, por exemplo, que a gente vai esforçar mais, demandar mais do carro, assim como o carro precisa de manutenção, a natureza também tem os seus momentos de manutenção. E um dia como hoje é como um dia de manutenção da natureza. É um dia onde a natureza está colocando para fora o que tem ali. Ela não tá, a nuvem não está pensando assim, pô, mas será que se eu gerar chuva, será que se chover, será que vai incomodar as pessoas que estão lá embaixo? Não, ela só vai, ela só faz. Ela só faz. Imagina a chuva se perguntando ou imaginando assim, pô, será que se eu descarregar essa água aqui, como é que vai ficar? E aí depois, aí a nuvem vai lá e a nuvem começa a ficar acumulando água, acumulando água, acumulando água. Vai chegar uma hora que a nuvem ela vai ter que colocar água para fora. E o que é que vai vir? Vai vir uma tempestade absurda. Vai vir um negócio cabuloso. E a chuva ela é necessária, como o Cauã falou aí, ó. A chuva ajuda a manter as plantas e melhorar a umidade do ar. Perfeito. E qual que é o negócio? Na nossa vida, na sua vida, tem dias que são como hoje. Tem dia que tá chovendo forte. Tem dia que às vezes você precisa se recolher um pouco, porque, pô, agora mesmo, como é que a gente desce para correr? Lá embaixo não tem como. Nessa chuva é complicado. É pedir para ficar doente. E é num dia como esse que você vai se sentir, talvez, empobrecido. Exatamente. Não financeiramente falando, mas você vai olhar e você vai falar, pô, hoje eu não posso correr porque tá chovendo. Aí você vai se sentir empobrecido. Vai fazer o quê? Vai falar, pô, velho, por que Deus mandou essa chuva aí, velho? Sendo que, agora, às vezes, a chuva que você tá reclamando é a chuva que vai estar abençoando alguém. Algum negócio, como o Cauã falou. A chuva ela é necessária. Aí qual que é a parada? Nos dias de chuva como hoje, e agora está começando até a ventar, daqui a pouco é capaz de molhar aqui a gente. Em dias como hoje, que são dias de chuva, a Maceió não é isso. Maceió não é chuva. A cidade que eu estou, né? Eu estou em Maceió. Maceió não é chuva. Hoje está chuvoso. Mas aqui não é isso. Hoje está assim. E na sua vida, quando você está numa fase assim, que é uma fase chuvosa, uma fase nebulosa, onde você não consegue nem enxergar o sol, na maioria das vezes você esquece que o sol está lá. O sol está no mesmo lugar. O sol não desapareceu, o sol não fugiu, o sol está lá no mesmo lugar. Qual que é a diferença? Aqui embaixo, na camada inferior, nesse céu que a gente visualiza aqui, nessa atmosfera, o tempo está ruim, mas lá em cima o tempo está bom. Quando um avião ultrapassa as nuvens, o avião fica olhando a chuva de lá de cima. O avião passou as nuvens, o avião já fugiu dessa situação. Então, toda essa situação que a gente vê, que ela é mais palpável e mais visível, é uma situação superficial. Isso aqui é superficial, é raso, não é profundo, não é uma coisa tão alta. Se a gente quiser
entender mesmo a verdadeira... Eita, que agora tá apertando de verdade, viu? Se a gente quiser entender de verdade como é que as coisas são, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ser como o avião que sobe acima das nuvens. E é uma pessoa que está se movimentando, independente da situação, independente da dificuldade. Bora vir para cá. Versículo 10. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mão. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. A gente já falou sobre isso vários dias aqui, né? Sobre a arrogância das pessoas. E a arrogância, ela justamente está ligada a uma suposta superioridade moral, uma suposta superioridade intelectual. É como certas pessoas de certas religiões, que são pessoas que acabam mais afastando os outros de Deus do que atraindo pessoas para Deus. Por quê? São pessoas arrogantes. São pessoas que têm uma suposta superioridade espiritual pelo fato de elas seguirem regras. E na maioria das vezes, essas pessoas que seguem regras, elas não seguem princípios. Ela só está seguindo algo, não é porque ela acredita que aquilo é necessário, como uma mudança para a vida dela. São pessoas que, na maioria das vezes que elas estão fazendo algo, elas estão fazendo aquilo ali só porque alguém disse que aquilo é uma regra. Alguém chega e fala, não, se você fizer tal coisa é pecado e você vai para o inferno. Então, a gente não pode ter esses olhos arrogantes que olham para outras pessoas com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. A sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4, que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. A terra que não se farta de água. A gente está falando justamente sobre a importância da chuva para a terra e para todo o ecossistema. Essas pessoas afastam as outras por não terem argumentos da Bíblia, e sim o que ela acha, exatamente. Ou o que ela acha, ou ela reproduz o que ela ouviu alguém dizendo que é a verdade absoluta, que é a regra máxima da vida das pessoas. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência da mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da água serão comidos. Isso aqui é pesado, viu? Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência à sua mãe. Até porque um dos 10 mandamentos é você honrar seu pai e sua mãe. E o honrar pai e mãe não é você fazer tudo que seu pai ou sua mãe quer. Honrar seu pai e sua mãe não é fazer a faculdade que seus pais querem. Se fazer o que você quer profissionalmente, não é desonra para sua vida. Porque na maioria das vezes, os sonhos profissionais que nossos pais têm para as nossas vidas são frustrações que eles tiveram, que eles queriam ter tido para a vida deles, e eles olham para aquilo e falam assim, pô, eu não consegui ser médico. E meu sonho é que meu filho seja médico. O sonho de seu pai não é que você seja médico. O sonho de seu pai é que você dê certo na sua vida. Esse é que é o sonho dela. O sonho de seus pais é que você dê certo na vida. O sonho de seu pai é que você não fique enchendo o saco, incomodando. É que você simplesmente se torne um cara independente ou uma mulher independente e vá viver a sua vida. Vá construir a sua família. Outro dia eu estava falando sobre isso aqui, o quão tranquilo deve ser para a vida de um pai ou de uma mãe que sabe que seu filho está andando num caminho certo. Que não é um filho que está vagando pelo mundo, não está no mundo das drogas, do crime e etc. Isso não está fazendo merda. Então, isso é uma coisa que é muito boa para quem é pai e para quem é mãe. E eu, como pai, por exemplo, de 2, inclusive, eu tenho uma missão muito clara. A minha missão não é criar as minhas filhas. A minha missão é treinar as minhas filhas. Criar é simplesmente eu pegar um ambiente como esse aqui, ó, onde você cria galinha, você cria gado. Criar o filho é isso. É você pegar, colocar num ambiente e largar lá. E é como a maioria de nós acaba fazendo, agindo no piloto automático. Às vezes você começa a agir no automático e você não percebe que você não está fazendo seu papel como pai ou como mãe. Ou talvez seu pai ou sua mãe não tenha feito o papel deles como pai ou como mãe em relação a treinamento. Por quê? A função de um pai ou de uma mãe
é apresentar para o filho o que é a vida, o que é o mundo lá fora. É treinar para que ele se torne um adulto responsável, um adulto que faz o que tem que ser feito, um adulto que não é aquele adulto que são os adultos da geração atual. Os gatos gagos, a galera do mimimi. Nossos pais não querem que passemos pela dificuldade que eles passaram, pois é. E a gente não pode depositar nos nossos filhos os sonhos que a gente tinha, por exemplo, como vida profissional para nós. Seu filho vai fazer o que ele quiser ser. E você precisa treinar ele para a vida. A vida é um treinamento o tempo todo. Tem coisas, tem situações, às vezes, no dia a dia, que eu preciso ser chato com minha filha. Quem nunca aqui, fala aí para mim, vocês estão na live, quem nunca, um dia, olhou pro seu pai e pra sua mãe e falou assim, rapaz, que pessoa chata, velho. Que pessoa chata. Eu só queria fazer tal coisa, eu só queria deixar de fazer tal coisa, mas ele quer que eu faça, ele manda eu fazer, ele me cobra. Ele não estava sendo chato, ele só estava te treinando. Porque se você faz o que você quer, que marca de adulto é que você vai ser? Imagina. A marca de adulto. Imagina o adulto, a adulta, o adulto ou a adulta, que só faz o que quer o tempo todo. Você vai virar uma desgraça, pô. Você vai virar um ser nojento, deplorável. Vai ser aquela criança não, você vai virar aquele adulto mimado. Você vai virar um Xiaomi, pô, em vez de virar um iPhone, tá? Pois é. Uma marca de adulto fraco. Você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, velho. Pelo amor de Deus. Desculpa pra tudo. Vai arrumar um jeito de... depois eu vejo isso. Aí vai ficar enrolando pra resolver as coisas. E um dia minha mãe falou assim, teve um dia que minha mãe tava me batendo. E ela falou assim, ó. Um dia você vai me agradecer por eu estar te batendo aqui. Porque é melhor do que você apanhar de mim do que virar vagabundo e apanhar na polícia. E outro dia eu agradeci a ela. Porque qual que é o negócio, velho? Você que não tem limite, criança que fica com brincadeira de dar tapa na cara de pai e mãe. É criança que vai crescendo sem entender o limite das coisas. Existe limite para tudo. Deus criou o limite aqui até onde o mar vem. Por que que uma criança não vai ter limite? E na maioria das vezes a gente não está preparando nossos filhos para o mundo. A gente está despreparando os nossos filhos para o mundo. A gente está fazendo com que eles cresçam e virem adultos irresponsáveis, mimados e pessoas que não fazem o que tem que ser feito. Na maioria das vezes é isso que está acontecendo. Por quê? Porque você não se questiona. Você não se questiona. É você parar e pensar assim, por que que essa criança está agindo desse jeito? Por quê? Qual é o motivo que faz ela pensar que ela pode fazer o que ela quer, na hora que ela quer e do jeito que ela quer? O que é que faz a criança pensar isso? É simples. Se ela chora e você dá. Se você não pode ver uma criança chorando porque você acha que a criança vai se deteriorar e vai quebrar porque ela está chorando. Quando a criança está chorando por malcriação, porque ela quer fazer o que ela quer fazer, deixa ela chorar. Quando você é adulto, você não vai chorar? Você não vai ter situações onde você vai precisar ouvir um não? Você não vai vivenciar situações onde você vai precisar fazer o que você não quer em muitos momentos? Essa semana, minha filha foi almoçar e aí ela falou assim, papai, eu não quero mais comer. Eu falei, tá bom, mas você vai comer mesmo assim. Pô, Aldo, que maldade botar a criança para comer mesmo sem ela querer. Sabe qual que é o negócio? Escroto! Minha filha criou um vício com 4 anos de idade. Qual que é o vício dela? Primeiro, desperdiçar comida. Primeira coisa. Na verdade, essa não é a primeira. A primeira coisa é o quê? É vício em açúcar. Essa é a primeira coisa. Ela sabe que ela não vai morrer de fome, que ela não vai passar fome. Ela vai esperar algumas horas para depois acontecer o quê? Ela vai pegar um biscoitinho, uma coisinha doce e vai comer. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, ela criou uma mania de desperdício. Ela começou a desperdiçar. Ela vai comer alguma coisa, ela já vai comer falando assim, não tô com fome, não quero. Às vezes chega na hora de almoçar, ela já sabe que é hora de almoçar. Sabe o que é que ela faz? Tô com sede. Quer água? Eu, não, você não vai beber água. Papai, você não vai deixar eu beber água? Eu, não. Você não quer beber água porque você está com sede. Você quer beber água porque você quer encher a barriga para não almoçar, para depois ir comer porcaria. E aí, essa semana, 2 vezes já aconteceu de eu sentar do lado dela e eu falar, ó, você tá vendo esse grãozinho de arroz aqui? Você vai comer até esse último grão de arroz. E aí, às vezes, ela fica... E ela, velho, criança, pô. Não,
Criança coloca a gente no bolso. Criança coloca a gente no bolso. Ela chega, sabe o que ela faz? Ela pega, ela bota na boca, ela faz assim, ó. Ela faz assim, ó. Epa, fecha a boca e engula. Engula o que você tá comendo. Engula. E qual que é o negócio? Eu fico do lado dela até ela comer até o último grão. Se você sair de perto, ela não vai comer. Ela vai enrolar e vai largar lá. E eu fico do lado até ela comer o último grão. Aí, da última vez, ela chegou e falou assim, papai, tá ruim de pegar o arroz com o garfo. Eu falei, relaxa. Não, ela falou assim, ó, não dá pra pegar o arroz, não. Aí eu, por quê? Aí ela, olha aqui. Aí eu falei, não, pô, relaxa. Fica tranquila que tem uma solução pra esse grande e grave problema na sua vida. Eu peguei uma colher. Toma uma colher. Falei, pronto, resolvido. Tá difícil pegar o arroz? Tá, então vamos usar uma colher? Para cada problema que você arranjar aí, eu vou trazer uma solução. E qual que é o negócio? Aí, ó, pra quem tem filho, a luta 3. Eita, meu Deus do céu, imagina. Com 3 isso daí. Qual que é o negócio? A gente começa a agir no piloto automático no dia a dia e o pai e a mãe tá cansado. Velho, pai e mãe é uma vida de cansaço, pô. É difícil, é cansativo. E você não vai fazer isso todo dia. Não vai ser todo dia que você vai pegar aquela briga ali, aquele confronto. Mas no dia que você pegar, você tem que levar até o final. Até o final. Até o final. Já teve dia de eu botar a área de castigo e eu dizer, você não vai sair daí e ficar naquela e ela testar a minha autoridade. A criança, ela testa o limite do ser humano, do pai e da mãe. Ela quer entender até onde você dá abertura para ela ir. A criança é esperta, a criança é mais esperta que você na maioria das vezes. Só que às vezes você está cansado, você está sobrecarregado e você vai só deixando. E ao invés de treinar o seu filho, você só cria ele. Igual você cria a galinha, você pega todas as galinhas, joga ali no ambiente e larga lá. Dá comida, dá um teto, dá um ambiente ali para ele ficar e acabou. E não é assim. Não é assim. Criança tem que saber ouvir não. Criança tem que chorar. Deixa chorar, não tem problema não. Ah, tá no shopping, tá chorando e eu tô passando vergonha. Não tem problema não. Eu não passo vergonha. Eu não tô importando com a opinião das outras pessoas. Como é que eu vou passar vergonha? Você só passa vergonha quando você tá importando ou preocupado com a opinião das pessoas que estão ao seu redor. Quando não, tá tudo certo. E uma criança que não sabe ouvir não, vai ser um adulto que quando ouvir um não vai travar. Uma criança, quando você fala para ela fazer alguma coisa, por exemplo, deixa eu ver o que é que tem. Deixa eu ver alguma coisa aqui para não destruir nada. Por exemplo, vamos supor que eu mando minha filha pegar um microfone que está dentro dessa caixa. E aí, quando ela vai pegar, acontece isso aqui. Caiu. Aí o que é que você faz? Não preste atenção. O que é que a criança vai fazer? Ela vai começar a ficar com medo de fazer tudo. Ela vai começar a se travar em relação às coisas que precisam ser feitas. Qual que é a parada? Derrubou uma vez? Não tem problema não. Minha filha já pede logo desculpa. Desculpa, papai, eu não. Relaxa, sem problema. Às vezes ela cai. Às vezes ela tá brincando, tentando fazer alguma coisa, e ela cai e ela pede desculpa. Eu falo, não tem problema nenhum. Você errou uma vez, tá tudo certo. O que é que você tem que procurar? Como é que faz para você não fazer a mesma coisa de novo? Essa que é a parada. Não é que não pode errar. A questão é que você não pode ficar toda hora errando na mesma coisa. Ó, minha mãe já dizia que chorar não mata ninguém. Pois é. Pois é. É igual minha filha. Papai, você não vai me dar água? Sendo que eu sei que ela quer água na hora de almoçar. Eu falo não. Ela, poxa, mas eu tô com sede. Que sede é essa? Qual é a pessoa que morreu de sede por ficar 30 minutos com sede? Qual é a pessoa que morreu por comer 50 gramas de arroz, igual ela come, que eu boto um tiquinho de nada e ainda assim ela fica negociando para não querer comer? Então a gente precisa colocar limite nas coisas. Senão a gente vira adulto inconsequente, adulto mimado, adulto que acha que o mundo precisa fazer a vontade dele. Aí o que é que um adulto desse faz na vida? Nada. É um adulto que tropeça na primeira dificuldade. É uma pessoa que vai desistir muito fácil de tudo. É uma pessoa que nunca vai ter a atitude de fazer as coisas. Ela sempre tem que ficar pedindo permissão, tudo a todo mundo. E não é assim. Não é assim. Criança, ela tem que pedir permissão até certo ponto, mas depois ela tem que se virar. Ah, eu quero iogurte. Beleza, vai na geladeira, abre lá e pega. Você não sabe o caminho? Sei, vai lá e pega. Você não sabe abrir o iogurte? Sei abrir, então vai lá e abre. Já tem 4 anos de idade, já sabe fazer chantagem? Já sabe fazer chantagem, não pode abrir a geladeira para pegar um iogurte? Vai pegar e vai fazer. E outra,
vai comer até o último grão de arroz e depois ainda vai pegar o prato e vai levar para a pia. Para poder aprender que ninguém tá lá para ficar servindo ela o tempo todo, não, que ela tem que aprender a se virar. Precisa servir, eu sirvo com o maior prazer. Eu não só sirvo a minha filha, mas eu sirvo qualquer pessoa em qualquer ambiente. Porque a própria palavra diz que maior é aquele que serve. Depois que eu comecei a internalizar isso para minha vida, foi uma mudança de chave. Eu sempre fui um cara muito egoísta. Eu não gostava de servir ninguém, não. Era tipo assim, se vira, pô. Você sabe o que aconteceu ali agora há pouco? Você nem sabe. A gente tem aqui 2 xícaras. Peguei 2 xícaras iguais. Esse cidadão foi lá e fez o café. E aí deixou lá na cafeteira. E eu fui pegar café pra gente. Eu peguei o copo do café e eu botei café nas 2 xícaras. E eu vi que uma xícara era a que tinha mais café. Se fosse eu antigamente, eu ia te dar a xícara com menos café. Eu era esse cara. Eu olhava assim, pô, essa daqui tem mais. Eu vou ficar com essa. E aí eu trouxe as 2 xícaras de café. Eu olhei, pô, essa daqui é a que tem mais. Eu te dei a xícara que tinha mais café. Então, a servidão, o você servir as pessoas, tá nesses mínimos detalhes. De você reparar nesses mínimos detalhes e você entregar pro outro aquilo que é melhor. Ó, a minha filha com 1 ano e 7 meses já leva a fralda dela no lixo. Pois é, muito bom, é sobre isso. É sobre isso. Então, maior aquele que serve. Então a gente precisa aprender a servir. Se precisar servir minha filha, eu vou servir a minha filha. Eu sirvo ela o tempo todo. Eu sirvo ela com tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é dela, tá à disposição dela. Às vezes ela fala assim, papai, o seu carro. Eu falo, não, o carro é nosso. É nosso. Quer pra você, inclusive? Se você quiser, eu te dou. Agora você vai ter que dirigir. Ela, não, ainda não sei dirigir não. Então tá tudo bem. Então tá tudo beleza. Vamos continuar aqui? Lê o próximo aí, vai. E me dá essa água aí que eu tô... tá falhando já aqui. Há 3 coisas que são maravilhosas demais pra mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu. Ele não entende o caminho da águia no céu. O caminho da cobra na rocha. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. Continua? Vai comentar? Vou comentar. Tá, então comenta. Come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. É sobre hipocrisia, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a águia... Você ia falar o quê? Que a águia, ela é um animal muito abre a boca, muito surpreendente. Fala, meu irmão! Ela é um animal muito surpreendente porque chega um certo nível da águia, na idade dela, que ela tem que tomar uma decisão muito difícil, né? Você tá ligado, né? Não. Quando a águia ela tá ficando muito velha, ela tem como ela viver, tipo... Eu vou dar só um exemplo numérico, tá? Eu não lembro exatamente quanto é esse período, mas... Digamos que ela viveu até 40 anos e ela consegue viver mais 40 anos. Mas ela tem que tomar a decisão da vida dela ali. A decisão é muito simples. Nem é fácil, nem é difícil. É simples. Ela tem que ir para um monte. Ela sobe, voar muito alto. Se resguardar em uma montanha. Ela tem que, com o bico dela, arrancar todas as penas dela. Uma a uma. E depois ela, com própria força da cabeça dela, ela tem que quebrar o bico dela. E aí ela fica ali presa durante 6 ou 7 meses para as coisas começarem a restaurar. Aí começa a nascer um bico novo, uma pena nova, uma penagem nova para ela voar de novo. Boa, Darwin, a natureza é perfeita pro Darwin. Como Darwin ia fazer uma parada dessa, tá ligado? Então, tipo, o caminho da águia no céu, como que a águia chega na decisão de olhar para a vida dela e falar, e agora? Eu paro ou eu continuo? O sacrifício vale a pena ou não vale a pena? Sacou? Se você parar pra pensar, essa atitude da águia é uma parada que a gente tem que ter todo dia com a gente. A águia ela tem que fazer isso num determinado momento da vida dela. A gente precisa fazer isso todo dia. Todo dia a gente precisa se limpar de coisas negativas, se limpar de crenças que a gente tem e tá trazendo à tona pensamentos que são pensamentos de edificação ao nosso respeito. Todo dia quando eu oro, eu falo assim, Deus, esse é mais um dia que eu estou consagrando a Ti, é mais um dia aqui que é Teu. Tira de mim a maldade do meu coração, tira de mim um olhar pecaminoso, tira de mim um olhar de julgamento das pessoas. E todo dia eu peço isso. Todo dia eu peço essa renovação, porque na palavra fala
que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. Então a gente precisa renovar esses votos todos os dias. Assim como a águia precisa arrancar as próprias penas dela, num determinado momento da vida dela, vão ter momentos que você vai precisar fazer isso. Você precisa fazer todo dia pequenas coisas, mas vão ter momentos que você vai precisar de uma ruptura. Vai ter um momento que você vai precisar romper aquilo ali e vai falar, velho, ou vai ou vai. O Senhor é perfeito em tudo que faz. 100%. E uma coisa que eu ia falar sobre a águia é o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas a águia é a única ave que ela voa acima das nuvens. Isso, ainda tem isso. A águia, ela é tão imponente que ela consegue subir acima das nuvens. Então ela consegue voar acima da tempestade. Isso é muito louco, velho. Isso é muito louco, é muito louco. Então, ó... A águia consegue voar 10 mil metros. Meu Deus, velho. É a altitude de avião aí. Atingir até 240 km por hora. E qual que é a parada? Tudo que a gente vê na nossa vida e no nosso dia a dia são sintetizações de coisas naturais. Ninguém criou algo. As pessoas elas decodificaram uma ideia. Por exemplo, Thomas Edison, que criou a lâmpada. Thomas Edison, ele não criou a lâmpada do zero. Thomas Edison olhava para o... Como é o nome? Parada pra aqui. a lamparina. A lamparina, boa. Thomas Edison olhou para a lamparina e falou assim, rapaz, dá para eu sintetizar isso daqui, ligar isso aqui com um botão usando a energia elétrica. Thomas Edison foi lá e fez. Ele tentou 10 mil vezes e conseguiu. Ele tentou até conseguir. Foi difícil. E aí, só que antes da lamparina, por exemplo, alguém olhou para a luz do sol e falou assim, rapaz, olhou para o fogo ilumina, o fogo aquece. Essa pessoa olhou e falou, o sol é assim também. O sol ilumina e o sol aquece. E se eu pegar e usar o fogo num negocinho pequeno onde eu possa carregar esse fogo sem eu me queimar? Foi alguém que criou uma lamparina, por exemplo. Essa pessoa sintetizou o que era o céu. Ela olhou para o fogo, olhou para o sol e falou, rapaz, faz sentido. Jogou o fogo na lamparina e falou, vou carregar isso aqui para todo lugar. E aí o cara que criou a lâmpada já foi o cara que fez a evolução disso. E aí as próximas evoluções, elas vão vindo de acordo com as coisas que vão acontecendo. Um dia, a Apple não chegou e criou um iPhone 14 Pro Max. A Apple criou o iPhone 3. Na verdade, antes do iPhone 3 tinha o iPod. Aquele iPodzinho top, né? iPod era... Vixe, iPod... Meu sonho era ter um iPod. Eu tinha aqueles MP4 fuleiro, tá ligado? Na verdade, eu não tive MP4. Não, eu tive. Mas primeiro, MP3. eu tive MP3. Aquele que era meio redondinho, assim, que você puxava a tampinha e ele tinha um USB. Eu tinha esse MP3. Quem é dessa época entrega logo a idade aí. A galera que tem 20 anos de idade que tá na live não soube o que é isso, não. Então, todas as ideias, elas são sintetizações de coisas que já existem. E se você parar para pensar, a águia, ela voa a 10 mil metros de altitude, ela atinge 240 km por hora. Alguém que um dia criou um avião, foram pessoas que olharam para as aves e falaram assim, rapaz, e se a gente pudesse voar? Qual a lógica do voo das aves? E se a gente pudesse voar? E é muito doido, teve um trabalho meu na escola, na 5ª série, que, sabe qual foi o trabalho? A gente reproduziu o 14 bis. E a gente reproduziu de verdade, não era uma reprodução desse tamanho. Era uma reprodução que tinha, tipo assim, uns 3 metros, pô. Nessa época, eu estudava numa escola de playboy zaço. Por quê? Eu fiz uma prova nessa escola para conseguir bolsa. E eu consegui uma bolsa de 50% de desconto, que ainda assim era caro, mas meus pais fizeram um esforço e me colocaram nessa escola. E, velho, era surreal o nível do quanto os caras que estudavam comigo eram playboys. Era surreal. Naquela época, isso foi, sabe quando? 2005. 2006. Eu era 6ª série. 6ª série, 2006. Nessa época era muito raro você ver uma BMW. Não era igual hoje em dia aqui. Tem várias. Era raro e tinha vários colegas meus que os pais iam buscar ele de BMW. Meu pai tinha um ninho daquele quadradinho. Meu pai tinha um Mini Fire que não tinha nem ar-condicionado, nem direção, nem nada. E aí, quando eu estudava nessa escola nessa época, os trabalhos que rolavam nessa escola era nível hard. Véi, a gente tem muito compromisso com vocês, velho. Vocês não tem noção, não. Vocês não tem noção do vento que tá aqui, do frio que tá aqui. Tá um frio, velho, um vento. A Bíblia tá o tempo todo virando aqui, mas
compromisso é compromisso, né? E aí nessa escola que eu estudava, os trabalhos quando eram trabalhos feitos assim de verdade. E a gente fez uma reprodução do 14 bis, que foi o avião que Santos Dumont fez e foi o primeiro avião que voou de verdade. E qual que é a parada? Se eu olhar para aquilo e falar assim, rapaz, isso aqui vai voar, procura uma imagem dele aí, só para poder mostrar para a galera. A imagem do primeiro avião. E a pessoa que criou o primeiro avião, a primeira pessoa a pensar, na verdade, em criar o primeiro avião, não posso ir para dentro não, senão eu vou atrapalhar o pessoal que tá dormindo, pô, aí é complicado. A primeira pessoa que criou o avião, que começou nessa parte de criação do avião, ela olhou para a águia e falou assim, rapaz, e se? E se? Aí, ó, isso daí foi o 14 bis. Primeiro avião, pra cá, aqui, ó, perdão. Sim. Esse foi o primeiro avião que voou. Ó que doido. A gente reproduziu um avião desse. Motorzinho ali atrás e tal. Motor de kart. Doideira, velho. Doideira. O cara voar com uma parada dessa. Imagina alguém te botar num avião desse e falar assim, voa. Vê aí o que é que dá isso. Vai lá, só pra poder testar. E várias pessoas perderam a vida fazendo isso. Olha como o Santos Dumont morreu, pra não falar besteira. Se eu não me engano, ele morreu voando. Qual que é o negócio? Alguém um dia olhou pra águia e falou assim, rapaz, então, se a gente for acima da tempestade, rola, né? Alguém olhou pra uma ave e falou assim, eu acho que a gente consegue sintetizar isso daqui pra gente conseguir voar também. E as criações da natureza são isso. Um dia, um cara olhou pra um cavalo e falou assim, beleza, e se eu botar uma carroça aqui atrás? O cara falou, criou uma carroça, fez uma charrete. E aí um dia alguém olhou e falou, e se eu meter um motor para essa charrete virar uma charrete motorizada? Aí nasceu o carro. E o carro vai evoluindo. O caso dele não foi não. Foi o quê? Ele se enforcou. Ah, tá. Foi isso mesmo. E qual que é a parada? Todas as criações e tudo que existe hoje, elas não são criações, elas são decodificações, elas são sintetizações de coisas naturais. E essa parada sobre a águia é interessante, velho. Tem uma outra coisa. O urubu, ele tem uma capacidade interessante. O urubu, ele tem a capacidade de voar enquanto dorme. Sabia disso? Descobri ontem, né? O urubu, ele tem a capacidade de voar dormindo. Essa parada é doida. Ele tem a capacidade de voar dormindo. A parte do cérebro é mais doida ainda. E qual que é a parada? Nesse momento, ele usa metade do cérebro dele para conseguir fazer isso. Ok? E só que aí vem alguns pontos. É interessante você ver um urubu voar dormindo, ok? Só que o urubu, nesse momento, ele fica desgovernado, ele não tá vendo para onde ele tá indo. E às vezes um urubu dormindo, ele pode matar alguém. Como? Alguém no helicóptero. Às vezes um urubu dormindo pode voar em direção do helicóptero e derrubar um helicóptero, porque ele tá voando e dormindo. E isso acontece com a gente. Isso acontece com alguns de vocês. Às vezes você tá vivendo uma vida onde você acha que você tá voando, só que você tá voando e dormindo ao mesmo tempo. Você está usando metade do seu cérebro. Você tem uma capacidade cerebral, mas pelo fato de não se questionar o porquê das coisas, de não se questionar o porquê você faz o que você faz. Você já parou para pensar nisso? Por que você faz o que você faz? Você não faz, você não questiona. Porque a maioria das vezes você é igual ao urubu, que está voando enquanto dorme. Você está vivendo aquela vida do deixa a vida me levar. Que é uma vida miserável, uma vida dessa. Onde você simplesmente não questiona nada, você só deixa as coisas acontecerem na sua vida. Às vezes você está dormindo todo dia, você está dormindo acordado, porque você faz a mesma coisa todo dia. Você faz alguma coisa que te deixa infeliz. Você está em ambientes de pessoas que te colocam para baixo, em relacionamentos que não te agregam em nada. E você vive como um urubu dormindo. Você acha que está lá. Você está prosperando porque você está voando, mas você está dormindo enquanto você voa. E o fato de você estar fazendo isso pode levar tudo a perder, tanto para a sua vida quanto para a vida de outras pessoas. O urubu, se ele encontrar com um helicóptero, provavelmente vai ser o último dia da vida do urubu e das pessoas que estão dentro do helicóptero. E o fato de você viver uma vida onde você não questiona, onde você não busca evolução e você não busca acordar enquanto você está dormindo, faz com que você coloque tudo a perder na sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E então, para pensar sobre isso. Isso aqui que a gente está fazendo todo dia é um convite. É um convite à sabedoria, é um convite ao questionamento. A sabedoria, ela vem justamente de questionar. A filosofia foi criada há milhares de anos atrás
justamente porque as pessoas se questionavam do porquê das coisas. E com esse mundo de tecnologia, da gente ter tudo na palma da mão, isso pode te ajudar ou isso pode te atrapalhar. Você pode voar como urubu, mas você acaba dormindo enquanto você voa. Porque ao invés de usar o seu Instagram para poder estar adquirindo conhecimento, como vocês que estão aqui agora, você pode estar usando o Instagram, o TikTok, só para ficar rolando, sem fazer nada de útil. Então, comece a se questionar. Tudo que traz aqui pra gente, tudo que esse livro aqui de desenvolvimento pessoal traz pra gente, são convites à sabedoria. São convites em relação a gente se questionar do porquê das coisas. E começa a fazer isso. Vai pro próximo versículo aqui. Três coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4, que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei. Eu ia pesquisar aqui agora o que ele quer dizer com fazem a terra tremer, mas vamos lá. O escravo que se torna rei. O insensato que anda farto de pão. A mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. O que é que faz a terra tremer, velho? O escravo que se torna rei. Eu vejo isso como uma metáfora de, tipo assim, o que fazer a terra tremer é o cara que quebra o padrão? É uma coisa que gera um impacto. Isso. De alguma forma. É, o cara que, tipo, o escravo, ele subiu... É tipo... José. Exato. José era escravo e... Era uma coisa que para aquela época era... 2 aninhos ali na escravidão, lá embaixo, preso. Era tipo assim... Não tinha nem explicação a parada dessa. É quase impossível isso acontecer. Aí a terra vai lá e treme. Porque um cara que é escravo, ele subiu e se tornou rei. Vou pro próximo aqui, viu? Há 4 coisas. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a comida. Os arganazes, pesquisa isso aí, arganazes. Povo que não é poderoso, mas que faz sua casa nas rochas. Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Interessante isso daqui. A lagartixa é uma coisa que você pode pegar com a mão, mas ela está até dentro do palácio dos reis. E qual que é a parada sobre isso daqui? É o que a gente já tinha falado no início. A formiga, por exemplo, ou o gafanhoto, como ele fala aqui, a formiga, ela não tá ali pensando sobre nada, ela só vai e faz. Arganazes é tipo um esquilo, tipo um roedor. Ah, tá. O arganazes que não tem rei, mas que marcham todos em... Não. É um povo que não é poderoso, mas que faz sua casa nas rochas. Ou seja, você vê a força de um esquilo que ele não tem para ele construir uma casa para ele na rocha. E as formigas, que elas preparam... No verão, preparam a comida dela para um outro período. E o gafanhoto, que não tem rei, só que eles marcham todos em bandos. Isso é uma coisa que fala muito sobre unidade. Unidade de linguagem, quando as pessoas elas estão falando a mesma coisa. Os gafanhotos, eles falam a mesma língua. Você não fala a língua dos gafanhotos. E o que a gente está fazendo aqui é justamente uma junção. É uma união de pessoas que falam as mesmas línguas. É a gente aqui. A gente fala a mesma língua. A gente tem um objetivo, ou vários objetivos, na verdade, aqui em comum. Um objetivo em comum que todo mundo tem aqui é a prosperidade. É prosperar, é a gente evoluir em qualquer área que seja da nossa vida. Aqui dessas lives, eu já vi surgir relacionamento restaurado. Eu já vi pessoas... É tipo um rato, né? Esse arganazes. Eu já vi relacionamentos restaurados. Eu já vi pessoas acordando para a vida, pessoas começando a questionar. A partir da live de antes de ontem, eu vi várias pessoas se tornando investidoras. Eu vi pessoas que começaram uma vida nova, deram um primeiro passo em relação a uma vida de resultado de verdade para a sua vida e para a sua família. A pessoa que é um investidor é uma pessoa que tem a mentalidade de semear. É uma pessoa que já entendeu que ela vai precisar plantar em várias áreas, em várias esferas. Porque a vida financeira, por exemplo, não é só sobre ganhar mais, mas é sobre você saber administrar. Então, aqui, hoje, a gente tem uma unidade de linguagem. A gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem propósitos similares e a gente está juntos nesse movimento. O movimento que eu já falei para vocês, que é o FDD, o Fé, Disciplina e Desfrute. O meu compromisso com vocês está feito. Todo dia, 6 da manhã, eu estou aqui com vocês. O compromisso está feito, o compromisso está firmado, a gente está aqui, juntos, para poder caminhar nessa parada aqui.
Vocês têm abertura suficiente para chegar aqui, perguntar o que você quiser, comentar o que você quiser. Eu nem fico dizendo assim, ó, deixa para perguntar só no final da live. Não, pergunta a hora que você quer. Porque isso aqui é sobre troca. É sobre troca de energia. É sobre a gente se edificar junto. Essa leitura de provérbios todo dia é uma coisa que é edificadora para mim, é uma coisa que é edificadora para vocês. E o que eu falo aqui é uma coisa que é edificadora para vocês. O que vocês falam aqui, por mais que seja um comentário simples, é edificador para tudo que está acontecendo aqui. Porque é tudo sobre troca de energia e sobre essa unidade de linguagem que a gente tem, assim como os gafanhotos aqui que a gente está marchando em bando em prol de um mesmo objetivo. Há 3 que tem passo elegante, na verdade 4, que são imponentes ao andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto. Interessante isso aqui, o galo anda assim, ó. O galo anda assim. O galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou se planejou mal, põe a mão sobre a sua boca. Por quê? O bater do leite produz manteiga. O torcer do nariz produz sangue. E o instigar a ira produz brigas. Muito bom isso aqui, viu? Muito bom, de verdade. Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou planejou o mal, põe a mão sobre sua boca. A gente já vem falando aqui todos os dias, né? Que a gente já leu aqui que a nossa boca, ela tem 2 poderes. Ela tem um poder de produzir vida, ela tem um poder de produzir morte. A gente que escolhe o que é que a gente quer produzir. E quando você se exalta ou planeja o mal, você tem que pôr a mão sobre a sua boca, por quê? Que é para você parar de proclamar coisas negativas. É você parar de gerar morte com a sua boca. É você parar de reclamar na sua vida. Você já parou para pensar o que significa reclamar? Ré significa repetir, continuar, fazer de novo. Reclamar significa falar de novo. E quando você reclama, você está falando o tempo todo sobre algo. E quando você está reclamando, você está falando sobre algo negativo. Você está colocando para fora energia negativa. Um amigo nosso, outro dia, fez um experimento. Um experimento que já roda na internet aí, e vocês provavelmente já ouviram falar. Ele pegou 2 potes de arroz, e para um pote de arroz ele falava só palavras positivas, e para o outro pote de arroz ele falava só palavras negativas. E o arroz que ele falava palavras negativas, o que foi que aconteceu? Aquele arroz estragou primeiro. Isso é muito doido, porque o arroz ele não ouve. Arroz não tem ouvido, arroz não tem cérebro, não tem cognitivo para poder entender. Só que qual que é o negócio? A nossa boca, ela produz energia. O que eu estou falando aqui é algo que está produzindo energia. Tanto é que na live de antes de ontem, na live de antes de ontem, o meu tom de voz era outro, a forma como a gente estava era outra. Por quê? Porque a nossa troca de energia estava sendo uma coisa completamente diferente. A gente estava tendo uma troca de fato. E como é que a gente troca energia? A partir do momento que você comenta alguma coisa. E a gente troca essa energia nesse momento. E a nossa boca, ela produz energia. Ah, Aldo, mas isso é conversa fiada. Eu não vejo. Beleza, mete o dedo no fio da energia elétrica, porque você não vê energia elétrica. Ou a energia que vai sair daquilo ali. Não é porque você não está vendo algo que aquilo ali não existe. Aquilo existe. Você só não está vendo. Então, a nossa boca, ela tem esse poder. O exemplo do arroz que eu estou falando para vocês aqui, por que o arroz que recebia palavras negativas estragou e o outro arroz ficou intacto? Porque esse arroz, ele estava recebendo uma energia negativa. E a gente precisa se atentar em relação a isso. Porque, na maioria das vezes, a gente está produzindo energia negativa sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e na maioria das vezes sem perceber. Você que é casado ou é casada e fica o tempo todo falando mal do seu marido, da sua esposa, do seu cônjuge, você está produzindo energia negativa, você está produzindo morte sobre a sua própria casa, sobre a sua própria vida. Ao invés de fazer perguntas, você faz afirmações e afirmações negativas. Ao invés de fazer assim, você faz assim. E isso é pesado. Isso é complicado. É você parar para pensar que a partir do momento que você casou, você tem um compromisso com o resto da sua vida ali. E o compromisso talvez não seja nem com a outra pessoa, mas com Deus. Você chegou e falou, Deus, eu quero. Quis casar, e aí? Agora, se vira, amigo. Véi, resolve. Eu tava pesquisando aqui uma coisa, e a ordem do versículo anterior, o que ele quer trazer com a terra não consegue suportar isso aqui, de um escravo se tornar rei, é o cara, ele está escravo, e ele roubar, de alguma maneira, o lugar de rei. E aí ele assume aquele lugar de governança sem estar pronto para aquilo. Entendi. Quando o cara assume um lugar que ele ainda não está pronto... O rei, mesmo que herdeiro, ele tem uma preparação durante a vida inteira. Para se tornar rei. O rei, ele é treinado.
O escravo não, ele tomou o lugar ele assumiu o governo e ele não tá pronto para aquilo. Aí aquilo é que faz a terra tremer. Interessante isso. Muito doido. Assim como todos os outros exemplos do versículo anterior. Enfim, depois vocês aprofundam na pesquisa. Vá. Cadê? Deixa eu falar uma coisa aqui. Cadê o cara aqui que é de Maceió, que tá aqui na live? Deixa eu olhar aqui se ele tá aqui ainda. Acho que é Gilson o nome dele. Gilson. Tá online aí. Gilson, seguinte. Amanhã vai ter um evento aqui chamado Revolução Digital. E a gente veio pra cá pra poder palestrar nesse evento. Isso. Me manda uma mensagem lá no direct que eu vou te mandar o link do evento. Beleza? Vai ser amanhã às 13 horas. O nome do espaço, eu esqueci o nome do espaço. Eu não conheço aqui, acho que é Norcon, o nome do lugar. Norcon. A gravação dessa live aqui, ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá? Quem quiser assistir, quem chegou no final, a gravação vai estar lá no meu canal, assim como todas as outras gravações de todas as outras lives, elas estão salvas lá no meu canal. Então, se você perdeu alguma coisa, reassista. Recomendo demais você assistir a última live, no caso é de antes de ontem, porque foi incrível, foi excepcional. Eu queria abrir aqui agora para dúvidas, para perguntas. Quem quiser perguntar aí sobre qualquer coisa, não precisa nem necessariamente ser sobre o que a gente falou aqui agora. Aproveite e pergunta sobre tudo. Qualquer coisa. Se quiser mandar uma pergunta, a hora é agora. Manda sua pergunta pra gente bater um papo aqui, a gente trocar uma ideia antes da gente finalizar a live. Fechou? Manda aí. Provérbios 20. Velho, eu tô com minha garganta aqui que tá... O Marcos pegou aí, ó. Ontem... Boa. Ontem... A gente gravou quase 3 horas de podcast. Ontem à noite. E aí a gente acabou o podcast, era meia-noite e pouco, até vim pra cá e dormi. Eu fui dormir 1 hora da manhã. Acordei 5 e pouca, porque vocês já sabem, compromisso é compromisso. Faça chuva ou faça sol, literalmente, porque hoje tá fazendo chuva aqui. Hoje tá fazendo chuva à vera. Tá ventando muito aqui. Eu já tô percebendo que minha garganta já tá ficando de tanto vento gelado que eu tô tomando aqui na cara. Mas eu tô aqui nesse compromisso com vocês, porque todo dia a gente vai estar aqui juntos, 6 e 6 da manhã. Lembrem, fé, disciplina e desfrute. Vamos desenvolver esse movimento, vamos crescer em relação a isso, porque no final das contas não é sobre mim ou sobre você, mas é sim sobre todo mundo, a gente aqui juntos, andando em unidade de linguagem, falando a mesma língua, tendo o mesmo propósito, a gente se ajudar pra gente poder evoluir juntos. Fechou? Galera tá dormindo ainda. O pessoal tá dormindo. Quando vocês acordarem, vocês mandam uma pergunta aí. Fechou? E hoje a oportunidade já passou, já acabou. Fechou? Live amanhã, 6 e 6 da manhã. Conto com vocês aqui e valeu. Ó, a gravação vai ficar salva lá no meu canal. Valeu!